Bom dia, queridos. Que alegria! Mais uma sexta-feira estarmos juntos, mais uma sexta-feira colocando nossas famílias no altar de Deus. Como é gostoso! Eu acho que a gente talvez fique a semana inteira esperando por essa sexta-feira, por esse momento de reflexão, de oração. Quantas bênçãos, quantos milagres nós temos testemunhado através desse momento, não é verdade? Então, sou grata a Deus por mais um dia estar aqui com vocês. Quero começar dando bom dia para o Paulo. Bom dia, muito bom estar aqui mais uma sexta-feira, né? Poder agradecer ao nosso Deus pela semana, agradecer a Deus aí pelo início aí do dia da preparação e estar com os nossos queridos irmãos aqui. Amém. Hoje nós estamos abandonados, né, Paulo? Brincadeira. A Su está se preparando para fazer um exame, então ela precisou ficar no off hoje. Hoje ela está só nos bastidores. Mas tá tudo bem com a Su, com o Miguel, tá tudo certo. É só porque ela precisa se preparar. Dar boas-vindas também para o nosso convidado super especial de hoje, o Ricardo. Seja muito bem-vindo e um bom dia, irmão. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom estar aqui com vocês esta manhã. Deus seja louvado. Amém. Eu quero pedir para o Paulo apresentar o Ricardo para vocês, para ele poder falar um pouquinho quem é o Ricardo. Bom, vamos lá. O Ricardo, ele é o primeiro ancião da nossa igreja, do nosso teto lá de Apiaí. O Ricardo é uma pessoa muito especial, né? Ele foi junto com o meu cunhado e outras pessoas, foram os fundadores. Eu lembro que eu fui no nosso teto a primeira vez, era um quartinho, pequenininho, cabia poucas pessoas, e hoje a gente vai lá, é uma igreja enorme, uma igreja abençoada, uma igreja que que trabalha, uma igreja que os membros são participativos. Então, o Ricardo, ele é um grande evangelista, é uma pessoa muito usada na obra do Senhor. Então, Ricardo, é um privilégio nós aqui da Igreja Central de Itapetininga estarmos recebendo você hoje aqui conosco. Tenho certeza que Deus vai te usar muito nessa manhã e vai abençoar todas as famílias que estão aqui participando e aquelas que vão ouvir aí durante o dia, durante a semana, tá bom? Amém, Que Deus te use muito aí. Seja amém. bem-vindo. O privilégio é nosso. Obrigado. Bom, então hoje, como toda sexta-feira, teremos um sorteio. O sorteado de hoje vai ser um devocional para casais. Então, vão deixando seus comentários aí no chat, que logo mais eu faço o sorteio aí desse maravilhoso livro para abençoar uma família, um casal hoje. Eu vou começar então lendo os pedidos. Vou começar pelos que eu recebi no WhatsApp. A Kátia, irmã da irmã Joana, ela pede oração pelo esposo Cláudio, pelos filhos Mariana, Gabriel e Giovana, pede pela Suzana, pelo Reginaldo e para o Vitor, para todas as famílias, para nossas crianças que precisam dos pais com sabedoria. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de nós. Amém, Kátia. Sempre conosco, sempre colocando sua família no altar. Louvado seja Deus por sua vida e da sua família. A Terezinha também, a Terezinha Graciano, mandou aqui dois pedidos que foram enviados a ela. Um deles, por todos os nossos queridos, que o bom Deus guarde a cada um, colocando nas suas vidas tudo o que ele achar necessário. Que não falte saúde, paz, trabalho para o sustento de todos. Amém. Tem mais um pedido aqui. Querido Deus Pai de amor e misericórdia e bondade, nos colocamos em tuas mãos pelas decisões a serem tomadas. Pelo meu filho Carlos Eduardo, esposa Ana Cláudia e filhinha Bela, que se concretize se for a tua vontade, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse é o pedido da irmã Nilza. Que Deus abençoe seus pedidos, irmã Nilza. E daí agora aqui os que estão no chat. A Creuza, bom dia, peço oração, que Deus nos dê sabedoria e entendimento de sua palavra. Deus abençoe a todos. Amém, Creuza. A Eliude, bom dia com a paz de Cristo. Agradeço a Deus pelo cuidado e proteção. Estou aqui em Minas Gerais, viagem super tranquila, só gratidão. Ai, aproveite bastante a minha terra maravilhosa aí.
Continue orando por minha família, sem dúvida, sempre em oração por vocês, Eliude. A Ana, bom dia, irmãos. Peço oração pela minha sobrinha Helena, que está se recuperando, e por todos os doentes. Em oração, Ana. A Tere, agora ela está mandando o seu pedido. Bom dia, agradeço a Deus pelas bênçãos, por minha família. Peço oração pelos meus filhos, genro, nora, netas. Um pedido especial pela Thaís. Sua vida, que Jesus esteja nesses momentos com ela. Vai estar, sim, Tê. Com a graça de Deus, o melhor será feito na vida da Thaís. O Eduardo, bom dia, irmãos, que a paz de Deus esteja em cada lar dos seus filhos. Peço oração pelas famílias da igreja de Angatuba e de forma especial pela irmã Nelly, que aguarda o resultado de um exame. Em oração pela nossa irmã. A Amanda, bom dia, amigos. Peço que bênção de Deus, começar o dia louvando e adorando o nosso Deus. Ricardo, bem-vindo. Deus te use e oramos por todas as famílias da nossa igreja. Amém. O Eduardo também pede oração pelas famílias enlutadas. O Paulo manda seu bom dia e agradece a Deus pela vida, pela família maravilhosa que ele tem, pelos nossos projetos, e ele pede em especial pela Su. Sempre em oração pela nossa querida e por vocês que são uma família tão especial para nós. A Cristiane, bom dia, irmãos. Agradeço pelo cuidado de Deus comigo e com minha família. Meu pedido de oração é pelo meu filho Enzo, pelos meus pais, meus irmãos, seus familiares, pelo Rodrigo e seu pai. Em oração por seus pedidos, Cristiane. Pastor, bom dia. Muito obrigada por estar aqui conosco. Pedimos oração pela família. Nicole, que está viajando, para que volte em paz. Ele também manda bom dia a todos e um abraço especial para o Ricardo, homem de Deus. É o pastor Ivanildo dizendo boas palavras para você, Ricardo. Obrigado, pastor Ivanildo. Abração, hein? Saudade de você aí, querido. A Thalita, bom dia, irmãos, que Deus esteja conosco em mais um culto. Peço oração por minha família, amigos, colegas de trabalho e pela Thaís do Anderson, para que Deus esteja ao seu lado. Amém. Vamos orar, sim, por cada pedido, colocando todos eles no altar do Senhor. O Tiago também está me mandando aqui. Deixa eu só abrir. Acho que ele está com algum problema para entrar. Paulo, se você puder auxiliar o Tiago. Bom, esses são os nossos pedidos. Eu queria pedir para o Paulo poder fazer essa primeira oração para a gente, por favor. Bom, vamos lá, oremos. Senhor nosso Deus, queremos em especial agradecê-lo por mais um dia de vida, por essa manhã aqui, bem cedinho, termos o privilégio de adorar, louvar o teu nome e estarmos aqui reunidos, Pai, entre irmãos, entre famílias, para agradecer a vida de cada família da nossa igreja, louvar a vida de cada família da nossa igreja, em especial pedir para que o Senhor esteja com cada família da nossa igreja, abençoando, guardando e cuidando. E eu peço também, Pai, em especial essa manhã pelo Ricardo, nosso orador, que a mensagem trazida por ele seja uma mensagem inspirada por ti, Senhor, que essa mensagem seja uma mensagem de cura, de perdão e de salvação para todos aqueles filhos teus que precisam dessa mensagem. Esteja conosco durante toda essa programação, toda essa transmissão, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém, amém. Ricardo, agora é com você. Que Deus mais uma vez te use, o abençoe. Amém, amém. Muito bem, queridos, é uma alegria estar aqui com vocês, né? E nós escolhemos um texto base para que nós possamos, então, tirar uma reflexão aqui nesta manhã. O texto base é o texto que está em Malaquias, capítulo 4, os versos 5 e o verso 6. Vou ler com vocês aqui, Malaquias 4, versos 5 e 6 diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Bom, nós vivemos
tempos solenes, né? Nós estamos vivendo aí os eventos finais que antecedem a volta de Jesus. Aí nós temos guerras acontecendo, vivemos, né, uma pandemia, as crises mundiais, então tudo isso aponta para o fim. E nesse contexto aí, a família, ela é um ambiente que Deus preparou, que Deus instituiu a família, é um plano de Deus, digamos assim, para preparar os seus filhos para estarem juntos, unidos nestes eventos finais e prepará-los também para a eternidade. Então, a família, eu diria para vocês que já é um pedacinho do céu que nós vivemos aqui na Terra. E hoje, eu quero aqui, nessas poucas palavras, né, eu quero refletir qual é a função agora da família nesses eventos finais aí. Então, a família, ela sempre foi atacada por Satanás. Desde o Éden, o inimigo de Deus, ele persegue a família. Veja que ele perseguiu ali o primeiro casal, a primeira família que Deus formou ali, né? Satanás, ele perseguiu porque Satanás sabe que a família é a base da sociedade. Famílias sadias é uma sociedade sadia, né? Famílias sadias, nós temos igrejas sadias, nós temos uma pregação do evangelho sadia. Então, Satanás sabe que a família é a base da sociedade, é a base da igreja. Então, nos últimos dias, ele iria intensificar o ataque dele para destruir, com a intenção de destruir os lares, destruir as famílias. E nós temos na Bíblia muitos alertas sobre isso. Por exemplo, se nós lermos 1 Timóteo, 2 Timóteo, aliás, capítulo 3, né, do 1 ao 2, ali fala da degradação moral da humanidade nos últimos dias, né? Paulo parece até que quando escreve aquele texto para Timóteo, parece que ele está vivendo os dias de hoje, né? E lá naquele texto, Paulo já fala que nos últimos dias haveria tempos difíceis e as pessoas sendo desobedientes aos pais, ingratas, pessoas ímpias. Então, veja, ali Paulo já cita a família sendo atacada, os filhos já desobedecendo, não sendo mais aqueles filhos obedientes aos seus pais. Mateus 24, verso 12, Jesus diz, né, que o amor se esfriaria em quase todos. Então, o amor é o principal dentro de uma família. Tem que haver o amor, né? O amor entre o marido e a esposa e o amor dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. E esse amor também, veja, é atacado, que hoje nós vemos famílias aí em guerras, né? Filhos cometendo atrocidades com pais e pais também fazendo maldades com filhos. Então, nós vemos que existe uma forte batalha espiritual dentro dos lares. Isso nós já somos alertados por Paulo há muito tempo, né? Nesse texto de Timóteo, de 2 Timóteo. Então, Deus deseja que a família ela pudesse ser um bastão de fé, algo que ajudasse a fortificar a fé das pessoas nesses eventos finais. E a família, ela deveria ser um lugar onde a palavra de Deus deveria ser ensinada, né? A palavra de Deus deveria ser estudada, ensinada aos filhos para ter família forte. Mas não é o que, infelizmente, vemos hoje no, no geral, né? É claro que existem muitos lares de fé, famílias de fé, onde a palavra de Deus é estudada, onde os filhos se reúnem, todos se reúnem para estudar. Mas, num contexto mais amplo, a gente vê que isso quase não acontece. E as famílias, elas estão sendo destruídas e está havendo aí um grande problema e muitas pessoas, casais se separando, né? Nós temos muitos casos aqui na região de pessoas aí com problemas, né? Dentro dos seus lares.
enfim. Mas tudo isso é um ataque do inimigo, porque ele sabe que a família é a base da sociedade, a base da igreja. Esse texto que nós lemos, o chamado de Elias, né, que nos últimos dias eu enviarei o profeta Elias. Bom, aí eu acho que nós sabemos que esse Elias aí, ele simboliza o movimento adventista, né? A Bíblia, nós encontramos três Elias ali. O primeiro Elias foi o Elias do livro de Reis, né? Que ele surge ali num contexto é, espiritual ali muito ruim em Israel. Havia ali uma grande apostasia entre as famílias israelitas na época. Então surge Elias, Deus envia Elias aonde estava havendo uma estava havendo um afastamento muito forte de Deus ali. Então surge Elias naquele contexto. Pois o segundo Elias é João Batista, veio preparar o caminho do Senhor, né? E o terceiro Elias, nós entendemos que é a igreja adventista do sétimo dia, que iria se levantar nesses últimos dias para pregar o evangelho com força, com vigor, e que iria conclamar a fidelidade a Deus e a restauração dos lares. Porque no texto que nós lemos aqui de Malaquias 4, diz ali que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Então veja que nós temos a família inserida aqui nesse texto. Então a igreja adventista, ela tem um compromisso forte de pregar o evangelho, anunciar a breve volta de Jesus, que as pessoas se arrependam de seus pecados, se preparem para a volta de Jesus, mas também nós temos uma missão importante que é fortalecer as famílias. Fortalecer as famílias, porque a família, como eu já disse aqui, né, e repito, é a base de tudo, é a base da igreja. Olha, uma igreja onde as famílias estudam a Bíblia, uma igreja onde as famílias são bem estruturadas. Meu Deus do céu, que igreja sadia, que igreja espetacular, é uma igreja assim, não há brigas, não há contendas, né? Tudo flui normalmente. Então, é claro que o inimigo sabe disso e, obviamente, ele sempre vai procurar atacar os lares, a família. Então, o coração dos pais precisa ser convertido aos filhos. O lar deve ser um ambiente de amor e de ensino espiritual. E o coração dos filhos precisa se converter aos pais. A juventude deve ser preparada para os desafios espirituais dos últimos dias. E aí a gente vê hoje, né, é, uma juventude assim um pouco assim não preparada para esses eventos finais, né? A gente viu uma juventude um pouco alheia ao que está acontecendo no cenário mundial de hoje. A gente nota uma juventude um pouco alheia, não todos esses jovens aí compromissados, acho que aí na igreja de Tapetininga, em outras igrejas aí, a igreja sua aí, você que está nos assistindo agora, eu tenho certeza que na sua igreja também existem jovens compromissados. Mas quando pegamos no geral, né, no mais amplo, nós vemos uma grande maioria de jovens que estão alheia aos acontecimentos dos últimos dias, estão alheia à volta de Jesus. Então, a igreja tem uma missão de atingir esses jovens. Nós temos uma missão de preparar um ambiente saudável e acolhedor dentro da igreja para atrair, para que esses jovens possam vir e possam ser ensinados. Então, veja que, e não é fácil, tá? Você fazer um trabalho, fazer uma programação para jovens, encontrar jovens que liderem um grupo de jovens. Notem que é uma batalha isso daí. Não é muito fácil você encontrar e você preparar isso daí. Mas a igreja, ela deve intensificar e mirar os jovens, ensiná-los a se preparar e para os eventos finais que nós estamos vivendo aí, né? Muito bem, quero partir aqui para a conclusão.
Se queremos nossas famílias que permaneçam firmes nos últimos dias, nós precisamos tomar algumas medidas práticas. Eu anotei aqui 4 medidas práticas que nós precisamos tomar para que nossas famílias permaneçam firmes. Eu acho que talvez algumas dessas medidas já foi falado por vocês aqui em outros encontros, né? Mas vale a pena relembrar aqui. A primeira medida prática que nós precisamos tomar para que nossas famílias sejam fortificadas é o culto familiar diário, tá, gente? Então, nós precisamos aí nos reunir com a família todos os dias, eu acho que 5, 10 minutos, um texto da Bíblia, né? Uma oração, aquele momento também que se houve ali algum problema entre a esposa com o esposo, ou talvez um filho, é o momento de pedir o perdão, de se abraçarem, não é? De se perdoarem. Então, é um momento importante aí o culto familiar. Deuteronômio capítulo 6 versos 6 e 7 ali, Deus, ele pede para que nossos filhos sejam ensinados, nossas famílias sejam ensinadas. A segunda, o segundo ponto é a educação cristã, né? A formação de crianças deve ser baseada nos princípios divinos, tá? Então, muito cuidado com isso. A escola, muitos ambientes escolares hoje, elas distorcem da criança, do jovem, a visão de Deus, a visão criacionista é distorcida. E nós, pais, temos que ficar muito atentos a isso daí e contribuir com uma educação cristã dentro de casa. Porque se nós não ensinarmos os nossos filhos, eles vão aprender aí fora, mas de uma maneira bem distorcida, né? Fora daquilo que a Bíblia propõe para nós. Terceiro ponto que eu coloquei aqui é a reforma do estilo de vida, gente. É, precisamos mudar muitos hábitos que nós temos, né? As mídias, o que nós assistimos, o que nós ouvimos, as influências externas que entram para dentro da nossa casa através de uma televisão ou de uma música, de um programa de TV, de um programa de YouTube, de um filme. Então, tudo isso que nós consumimos dentro dos nossos lares, pela mídia, aí, na internet e tal, ele está entrando para dentro das nossas casas. São portas que o diabo pode entrar. Tá? São canais que Satanás entram nos nossos lares. Então, precisamos mudar esse estilo de vida, o que nós assistimos, tá? Dar uma refinada, né? Descartar aquilo que não presta e procurar assistir coisas boas que vão edificar nossos lares. E o quarto ponto aqui é a unidade na crise, né? O tempo de angústia está chegando, tempos difíceis estão vindo e a família deve estar espiritualmente unida para enfrentar esses desafios, tá? Então tem que haver uma união para que um possa ajudar o outro dentro da casa e para que nós possamos enfrentar esses desafios que muitos já vivemos e ainda outros piores aí estão por vir ainda. Nós sabemos disso, que virão tempos difíceis e a família precisa estar unida, unidade na crise. Muito bem, queridos. A volta de Jesus ela está próxima e a família será um dos alvos principais do inimigo nos eventos, no contexto dos eventos finais aí. Mas Deus nos chamou para que nós possamos restaurar os lares e fortalecer a fé dentro desses lares. Deus chamou vocês aí de Itapetininga para fazerem esse programa aqui às sextas-feiras de manhã. Louvado seja Deus por isso, louvado seja cada irmão e irmã de Itapetininga que está por trás dessa programação, o pastor, o Paulo, essa jovem que está conosco aqui nesta manhã. Eu esqueci o nome dela. Seu nome é? Muito bem. Então, Daiane. Daiane. Muito bem, Daiane. E vocês, parabéns, tá? Pelo esforço de vocês aí. Porque realmente a missão da Igreja Adventista é isso, é restaurar os lares, gente, tá? Então, esse texto de Malaquias que nós lemos aí, os lares está inserido nesse texto aí. E é uma grande missão que nós temos. Louvado seja Deus, porque existe ainda grupo de pessoas, pastores, que se preocupam com as famílias.
Queridos, que Deus possa nos ajudar para sermos famílias firmes na fé. Eu tenho um desejo de ir para o céu, eu imagino que você que está me assistindo agora, você também deseja ir para o céu, né? Mas o meu desejo é eu ir para o céu, mas eu estar com a minha esposa do meu lado, com a minha filha Heloíse do outro, com o meu filho Ricardo junto comigo também. Eu desejo ir para o céu, mas com a minha família. Porque se eu for para o céu e não estar com a minha família lá, queridos, claro que depois a presença de Jesus vai suprir a ausência daqueles que não estarão lá. Mas, queridos, vai ser muito triste, né? Estar no céu e não estar com a família. Então, lute pela sua família. Lute pela sua família. Chegue no céu com o seu filho, com a sua esposa. Nem que você chegue ali cansado, talvez tropeçando, caindo, sangrando, machucado, mas chegue no céu e leve a sua família junto com você. O primeiro lar, o primeiro local que você tem que lutar para evangelizar é a sua casa. Primeiro a sua casa. Depois que você ganhou toda a sua casa para Jesus, aí você vai para os vizinhos, você vai ali, estende um pouco mais, mas lute pela sua família. Você que está me assistindo agora, você precisa estar no céu, mas você tem que estar no céu com a sua família. Lute pela sua família. Deus abençoe você. Muito bem, vamos orar? Feche seus olhos. Querido Pai que está no céu, nesta manhã nós aprendemos que nós, como cristãos, como adventistas do sétimo dia, nós precisamos intensificar um trabalho de fortalecimento nas famílias. Pai querido, que o Senhor possa nos ajudar, que o Teu Espírito Santo possa acompanhar cada irmão, cada irmã da igreja aqui de Itapetininga e os outros também empenhados, que nós possamos, Senhor Deus, fazer um trabalho maravilhoso dentro dos lares. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja com o seu lar com problemas, seu lar ruindo. Pai, em nome de Jesus, levanta este lar, Senhor, que o teu Espírito Santo seja o centro desta casa. Não permita, meu Deus, que o inimigo tenha poder no lar deste homem, desta mulher, desta pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, abençoe nossos lares. Senhor, o nosso desejo é estarmos no céu, mas que nós possamos estar no céu com a nossa família. Por favor, Senhor, protege a nossa família, abençoe nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Ricardo. Muito obrigada por essa linda mensagem. Muito obrigada por ter estado conosco nesta manhã. Louvado seja Deus pela sua vida e da sua família. Amém. Louvado seja Deus por vocês também, gente. Obrigado. Agora eu vou fazer o sorteio, então, só para relembrar, o nosso sorteio de hoje é esse devocional para casais. Vamos ver quem vai ser o abençoado de hoje com este livro. Terezinha, Tê, parabéns! Você ganhou esse maravilhoso devocional. Que seja uma grande bênção na sua vida e da sua família, tá bom? Amanhã eu levo para você. Bom, vou ler aqui o restante dos pedidos que chegou. O Tiago, ele mandou, depois ele conseguiu entrar, deu tudo certo. Peço oração pela minha família, pelos filhos, pelo meu trabalho. Está em uma fase muito difícil, quase 30 dias sem vender. E agradecer a Deus por tudo, pela vida e pela saúde. Tiago, vamos estar orando, sim, pela sua vida profissional, para que Deus possa abrir as portas aí, vai dar tudo certo, pela graça e pela misericórdia de Deus. A irmã Elza Duarte, não, acho que eu não tinha lido da Nilce ainda, né? A Nilce, agradeço a Deus porque Ele está conosco sempre. Peço que oremos por todos os pastores e missionários do mundo inteiro. Amém. Vamos orar, sim.
A Maria dos Aflitos, bom dia, adoradores. Que Deus continue a ser o centro em suas famílias. O pastor Ivanildo está lembrando aqui, e o Paulo também me mandou mensagem para eu lembrar vocês de curtir o nosso vídeo. Curte, compartilha, comenta, porque dessa forma o YouTube entende que o nosso vídeo é relevante, que as pessoas estão gostando, e dessa forma ele vai chegar para outras pessoas, para outras famílias. Da mesma forma que as nossas famílias têm sido abençoadas por esse culto, outras também podem ser. Então, deixa aí a sua curtida, comenta bastante no vídeo. Até ter mais comentários é bom para mais pessoas estarem participando também do sorteio. Então, se vocês puderem aí deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, vai ser uma bênção para nós e para as famílias que vão receber também, tá bom? A irmã Elza, bom dia, irmãos. Peço oração pela minha família e um bebê de nome Maitê que está internado com pneumonia. Estaremos em oração por seus pedidos, irmã Elza. A Adriana, amém. Deus seja louvado. A Nelly, bom dia, irmãos. Peço orações por um amigo, Valdir Monsinhato. A Adriana também, ela pede oração pelas minhas filhas e por uma porta de emprego. Vamos orar, sim, por cada pedido. Deus possa estar nos atendendo, estar nos ouvindo. Agora eu vou convidar meu marido lindo para fazer a oração final, então, para que nós possamos encerrar o culto de hoje. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia de preparação para todos também. Que Deus Amém. possa sempre estar em nossas vidas, nos dando essa rica oportunidade de estar buscando a Ele logo pela manhã. Como é importante, né, que nós possamos separar um tempo para servirmos a Deus e buscar a Tua face. Com certeza, a nossa vida será abençoada e será muito mais fácil, né? Porque Deus vai prover todas as coisas para todos nós. Vamos curvar nossas frontes, buscar a Deus em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos encontramos prostrados espiritualmente na Tua presença, porque temos a necessidade de estar buscando a Tua face logo pela manhã. Temos a condição de necessitados, porque vivemos num mundo que muitas vezes caminhamos na contramão, mas sim pela direção da vida eterna. Então nos ajuda nesta caminhada, nos livra, nos liberta de todo mal, que tudo que é pedra, tropeço, atrapalho, Tu possa estar tirando do nosso caminho, que possamos focar em Jesus Cristo, que possamos estar em comunhão contigo, que possamos buscá-lo sempre pela manhã, em oração, nas meditações, leitura da palavra, que o nosso alicerce possa ser a tua obra santa em nossas vidas. Tu conheces cada um que entrou aqui nessa live hoje, tu conheces cada um que tu tens separado nessa face de terra. Tu conheces as nossas necessidades, nossas angústias, os nossos desafios. Abraça nossas vidas. Pelo teu infinito amor, seja conosco neste dia. Abençoa nossos lares. Como o teu filho falou na mensagem, nós somos combatidos, muitas vezes perseguidos, mas que o teu amor, a tua misericórdia, possa nos sustentar a cada dia. Abençoa os pedidos de oração, porque sabemos que o teu povo pede, porque crê que tu és um Deus vivo e que opera milagres em nossas vidas. Seja à frente, se coloque à frente de nossas vidas, que as nossas vidas possam estar na palma da tua mão, sendo dirigida por ti. Abençoa o pastor, abençoa todos que participaram, abençoa os que de alguma forma não puderam entrar nesta manhã, neste dia da preparação, mas que tu possas estar indo com os teus anjos ao encontro de cada um. Que amanhã, no sábado, possamos estar de pé, louvando e bendizendo o teu nome. Agradecidos somos assim por tudo, já te glorificando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, mais uma vez quero agradecer a todos por mais uma sexta-feira estarmos aqui juntos. Agradeço imensamente
a participação do Ricardo conosco, por ter aceitado o convite, pela disposição e ajuda. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida e da sua família, Ricardo. Amém a todos nós. Obrigado pelo convite, pessoal. Um abração, hein? E já fica o convite para uma próxima. Opa, podendo estaremos sim, com certeza. E lembrando que eu estarei em Capivari numa semana de 2 semanas de evangelismo lá, gente, tá? Então, se você conhece alguém da região de Capivari, a partir de amanhã estaremos com evangelismo até o dia 20 de abril. Ai, que bênção. Pessoal, compartilhem aí para que o pessoal possa prestigiar lá o irmão Ricardo, então. Tamo junto. Paulo, muito obrigada pela ajuda e pela parceria de sempre. Que Deus abençoe muito você, a Su, Miguel, e sempre dê tudo certo para vocês. Amém, amém. Eu que agradeço por mais uma participação, né? O privilégio de mais uma sexta-feira aqui estarmos reunidos juntos, orando, buscando a Deus, e que essa seja a nossa meta, nosso objetivo diário, né? Todos os dias buscar a presença de Deus, se aproximar dele, conhecer mais ele e ter um relacionamento íntimo com ele. Amém, Amém. amém. Gente, muito obrigada por mais um culto, por mais uma sexta-feira. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Um ótimo dia da preparação e até sexta que vem, pela graça e pela misericórdia de Deus. Um abraço, até mais.